Ô, Dani, e você acha por exemplo, eu queria entrar um pouquinho no assunto de segurança psicológica, né? Uhum. E isso depende muito do ambiente que é criado ali pela própria empresa, talvez. As empresas estão preparadas para criar esse ambiente? Segurança psicológica é um desafio muito grande. Hum. E é interessante porque quando a gente fala disso, né, o que é a segurança psicológica, né? Eu diria para vocês que é o oposto do medo, né? E quando a gente fala assim, que a pessoa não ter medo de ser quem ela é, não ter medo de se expressar, não ter medo de falar o que pensa, isso é muito pesado, não é? Se a gente imagina, se você considerar que você está num local, né? Você é o profissional lá de HSE e que as pessoas não estão falando porque elas têm medo de se expressar, é triste isso, né? É disso que a gente está falando quando a gente está falando de segurança psicológica, né? Sim, sim. Tem empresa que não faz a pergunta para não ouvir a resposta. Então É. evita esse primeiro contato com o colaborador para não ouvir a resposta. Isso Porque é sabe muito que tem um ruim, problema crônico lá, né? entendeu? E eu não vou conseguir responder isso. Esse seu comentário é interessante porque quando a gente começa a estruturar um programa ou estruturar iniciativas robustas, né, e que façam sentido, sem romantizar, né, porque isso também é um risco que a gente corre, né? Sim, sim. Quando a gente começa a trabalhar com isso, as pessoas começam a procurar mais a gente, né? Começam a trazer mais pontos, começam a trazer mais preocupações, né? Começam a procurar mais o setor de saúde, começa mais um ambulatório Traz mais médico. demanda, né? A demanda aumenta Uhum. muito e é esperado que isso aconteça, e é muito positivo que isso aconteça. Então, não ache, né, que eu vou começar a trabalhar agora com saúde, com segurança psicológica, com felicidade no trabalho, e que vai ser um caminho florido, né, e que, eu vou fazer uma palestrinha aqui, setembro amarelo, setembro tá chegando, né, Uhum. isso. E aí, falando também de setembro amarelo, falando de prevenção ao Não, suicídio, suicídio. né? E falando sobre estigma, né, de saúde mental, ou psicofobia, né, que é o termo agora que tem vindo, né, com a Associação Brasileira Uhum. de Psiquiatria, né? Isso é algo que a gente precisa realmente tocar nesse assunto, né? A gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa eliminar o estigma, né, quando a gente fala de saúde mental. Então, mesmo vindo para suicídio, quando a gente olha para o número, a quantidade de suicídios, né, e eu estava vendo recentemente que em 10 anos aumentou 43%, né, a taxa de suicídio. Então, o pensamento que eu sempre digo é assim, essas pessoas estão entre nós, essas pessoas somos nós, né? A gente precisa ter isso em mente. Eu tinha visto um dado ano passado, no setembro amarelo do ano passado, a taxa de suicídio está maior de que acidente de moto, enfim, eu não vou lembrar aqui agora todos os detalhes, mas está na internet isso. E se fala, é muita gente, né? É muita gente. E essas pessoas têm famílias, né? E aí a gente está falando de ESG, do lado S, do social, enfim, e essas pessoas, elas estão trabalhando com a gente. Estão trabalhando nas empresas que a gente cuida, né? Que a gente faz saúde, segurança, enfim. E a gente está preparado para lidar com isso. Porque uma vez eu estava num evento, né? E o Cortella, ele falava assim, as maiores dores são mudas. Então não ache que tudo vai vir para você e a pessoa fala assim, olha, não, às vezes a pessoa está passando por uma questão muito complicada e ela às vezes não vai falar, não vai abrir porque não quer e a gente precisa respeitar também o espaço de cada um, né?